Olá a todos, estamos aqui mais uma vez, eu e o César Sampaio, eu, Ana Cristina Coda, hoje no Caminhando do Dharma, no Dharma, e hoje o tema que a gente escolheu para falar, né, quer dizer, se é que a gente consegue falar muito sobre esse tema, né, é amor e compaixão, porque, por que eu falo isso? Porque amor e compaixão é muito profundo, né, a gente fala muito mais do que a gente consegue realizar, muito menos fazer. Mas a gente resolveu ter esse desafio para discorrer um pouquinho sobre esse tema. E eu queria lembrar também que a gente aqui não é dono da verdade, não. Nós somos dois irmãos de sangue que temos o mesmo objetivo na vida, né? Do autoconhecimento, da evolução. E seguimos muito da filosofia budista, né? Para nos ajudar nesse processo. Mas isso não quer dizer que a gente está certo ou está errado sobre nada, né? Então, como dizem, fiquem com o que serve e joguem fora o que não servir. E eu vou começar, como eu acho muito difícil algumas definições, eu prefiro usar de gente que eu considero um pouco mais sábia que eu. E a definição de uma definição de amor que eu gosto muito é a do Lama Michel, que ele fala que amar é desejar que o outro seja feliz, né? Ele não fala nem do que é amor, ele fala o que é amar. E a compaixão, para a gente no budismo, é a motivação que a gente tem de ajudar o outro a sair do sofrimento. Certo, César? Então, eu inicio com essas duas, né, declarações, digamos assim, e jogo a bola para você. Olá a todos. Eu mesmo sugeri para que a gente fizesse esse papo dos dois temas juntos, né, e não separados. Tamanha é a afinidade deles dois. E eu acho, né, duas coisas, né, para a gente iniciar. Primeiro, que a gente lê e ouve muito sobre amor e sobre compaixão, porque são temas muito importantes para o budismo. Só que, além do estudo e do aprendizado, a gente precisa dessa discussão, desse debate, de trocar ideias, de trocar experiências, para que a gente comece a entender, porque não é suficiente só a gente ler sobre, né, para sair desse campo teórico. Então, na verdade, eu convido todo mundo que está nos assistindo para fazer essa conversa também em algum momento com alguém que queira e escutar o que a gente pode conversar, porque compaixão e amor são dois valores, são dois sentimentos que me despertam muita coisa boa, mas eu acho necessário discutir para que a gente vá afinando o entendimento de tudo isso, né? Então, é legal que eu tenho a Cris aqui para conversar comigo nesses momentos de reflexão, para poder realmente viver esse amor e essa compaixão, sair do teórico, sair daquilo que está escrito no papel, que a gente escuta uma pessoa ensinando e trazer, se apropriar mesmo disso tudo, né? E assim, a gente realmente não vai exaurir esse assunto hoje, porque tem muita coisa para falar, tem muita experiência para viver, mas tudo que a gente fizer aqui já vai ser um passo importante para todo mundo, né? E Principalmente para a adorei, gente, né? principalmente para a gente. Então, assim, Contar que a gente faz isso para nós, viu, galera? é tão importante para a gente conversar sobre o Dharma, e não é conversar sobre religião, é conversar sobre autoconhecimento no sentido da gente se elevar, da gente realmente viver tudo isso. É tão importante para a gente, é tão enriquecedor esses momentos que eu tenho com a Cris e que ela tem comigo também, que a gente quer compartilhar com todo mundo que assistir. Então, acho excelente a definição que você colocou do Lama Michel sobre o amor. Eu mesmo tinha muita dificuldade de entender o que era isso, o que era esse amor espiritual, que não é o amor mundano. E eu também tenho a definição do Geshe Kelsang Gyatso, que ele define amor e compaixão juntos, né? Eu me lembro de ler há bastante tempo
atrás, que amor é a vontade de que todos os seres sejam felizes, o desejo que todos os seres sejam felizes e a compaixão que todos os seres não sofram. É muito importante a gente fazer essa distinção do que é o amor e compaixão, porque nos dias de hoje, na forma como a gente mal escuta, na verdade, falar sobre compaixão aqui no Brasil, né? Compaixão é um tema difícil de esclarecer, porque a gente está acostumado muito com o sentimento de dó das pessoas, né? E eu me lembro de perguntar para minha mãe, o que é compaixão? E aí ela estava dirigindo, eu falei, compaixão é dó. E aí eu fiquei pensando, de quem que eu tenho dó? Aí eu olhei do outro lado do carro, né, pela janela do carro, e eu vi um morador de rua. E eu falei, eu acho que eu tenho dó dele. E depois de um tempo eu fui pensando sobre essa dó. Qual que é a diferença da dó e da compaixão? Como a dó está muito mais ligada com o sentimento de automaticamente eu sou superior que essa pessoa, então eu tenho dó. Né? Da gente olhar para o morador de rua, ou às vezes olhar para um animal, coitadinho. Né? E a compaixão, na verdade, a gente está nivelando todo mundo. Né? Não é porque eu sou melhor e você é um coitado, uma pessoa desprovida de qualquer coisa que eu tenha e você não tem. Na verdade, eu estou vendo que você sofre e isso me atinge de alguma maneira, né? Essa acho que é a parte mais rudimentar da compaixão e de como que a gente começa a entender esse sentimento de compaixão. Mas para além dessa diferenciação do que é a dó ou a misericórdia, né, para a compaixão, o que o budismo presenteia às pessoas é o sentimento de universalidade em relação a esses sentimentos, né? Ninguém está acima ou abaixo da compaixão. Todo mundo precisa de compaixão. Está todo mundo abarcado. E às vezes é difícil da gente entender Todo que mundo sofre, né? todo mundo sofre, que às vezes Não até tem uma pessoa que, como. que tem mais do que você ou que está numa situação privilegiada, ela também é um objeto de compaixão, porque sofre de alguma maneira, né? Às vezes a gente escuta falando, então a pessoa é rica, ela se vira com a sua doença ou com o seu problema. Não. A compaixão se estende para ela também, não é porque a pessoa tem dinheiro. Acho engraçado como a gente faz esse futevôlei da compaixão e da dó, e desses sentimentos misericordiosos, sempre com a relação, com a situação financeira das pessoas. Muitas vezes eu escuto isso, né? Mas você sabe que às vezes você ter muito dinheiro é até pior, né? Eu convivi de perto com pessoas com muito dinheiro. E essas pessoas, elas não estão acostumadas a receber não da vida. Elas não estão acostumadas que as coisas não sejam como elas querem, a hora que elas querem. E isso traz uma ansiedade, um sofrimento, cara, que é monstruoso. Tipo, tô com sede, meu copo de água demora 5 minutos, eu já morri de sede. E porque essas pessoas, elas são educadas meio, às vezes, como reis. E elas não estão acostumadas a esperar, elas não estão acostumadas a ter resiliência. Então, qualquer coisa é de um grande sofrimento. E parece até, às vezes, que as pessoas são arrogantes, são mimadas. Cara, convivendo com elas, eu percebi que tem um sofrimento legítimo, né? Porque Sim, elas não têm resiliência. sim. Então, às E vezes, elas podem estar sofrendo mais que os outros. é legal a gente, quando a gente vai falar dessa temática sob a ótica do budismo, entender sobre o sofrimento em si, né? Da onde que as pessoas estão sofrendo, que esfera é essa de sofrimento, né? O budismo ele considera que qualquer experiência que não seja de sabedoria é sofrimento, desde um sofrimento mais evidente, né? Uma doença, uma dor, uma perda, como os sentimentos também que estão contaminados pela impermanência, e você acredita que eles são permanentes, né? Tem uma frase do mestre vietnamita do Thich Nhat Hanh que ele fala: o problema não é a impermanência, o problema é que você quer que as coisas que são impermanentes sejam permanentes, né? E, enfim, existe uma gradualidade ali do que é sofrimento. Então, todos os seres que não estão nessa esfera evolutiva e espiritual sofrendo, né? A gente tem até nos textos clássicos 3 tipos de sofrimento, mas para não complicar muito, realmente entender que todo mundo que não está livre, que não é livre, que não tem a mente livre, está de alguma forma sofrendo. Então, essa é
a reflexão importante que eu faço em relação à compaixão, né? Não existe ninguém que pode estar fora desse objeto de compaixão, a não ser seres que são realmente livres, iluminados, como os Budas, por exemplo. Agora, uma outra coisa importante nisso que você está falando é como a experiência de sofrimento ela é relativa. Como a experiência de sofrimento, para cada um, está acontecendo de uma forma diferente. E aí a gente precisa exercitar a empatia, né, que a gente chama no budismo de trocar eu por outros, para compreender que às vezes você, por exemplo, um exemplo bem clássico, né, uma criança perder um brinquedo não é nada, mas não é nada para você. No universo dela, cuja mente é o centro, a mente dela é o centro, aquilo é importante, é um sofrimento importante, demanda atenção, demanda compaixão de quem está observando, né? Então, uma das minhas técnicas de meditação sobre a compaixão é sair da posição de centro dos fenômenos, das coisas, né? Não querer analisar a queixa do outro a partir da minha ótica. Então, eu faço esse exercício de tentar sair de mim e observar a situação como se fosse num filme. Então, eu aprendi isso numa sessão de terapia e eu faço isso e recomendo todo mundo. Você está numa situação muito complicada ou numa situação que você não está atingindo o seu o seu gabarito de compaixão, sai um pouco de você, né? E senta numa cadeira de cinema e finge que você está assistindo aquela situação na tela e tenta se colocar naquele lugar de cada um dos personagens para ver como que está acontecendo. E aí a gente começa a perceber como que o sofrimento do outro afeta, sim, cada um. Só voltando um pouquinho, se não me engano, uma vez que eu fui olhar a definição de compaixão no dicionário, é na linha de dó e da piedade, né? Então, já tem esse agravante, porque a gente já tem no inconsciente coletivo aqui no Ocidente que compaixão está ligado a isso, né? Então, eu acho que é legal a gente realmente esclarecer que tem uma diferença, né, na visão oriental. Uma outra coisa é que eu acho que é o Mathieu Ricard que fala que uma palavrinha que vem junto muito com a compaixão no geral é empatia, né? Agora, o que diferencia a empatia da compaixão é que a compaixão ele vai te levar ao movimento. Então, por exemplo, é muito menos estressante você lidar com a compaixão do que com a empatia, porque a empatia é daquele lugar que você sente o que o outro está sentindo, mas não necessariamente você se vê em condições, né, de ajudar o outro. Então, por exemplo, se eu pego e vejo uma pessoa sofrendo na pobreza ou na doença e eu consigo ter uma verdadeira empatia por essa pessoa, isso é muito estressante. Agora, se eu consigo ter compaixão e eu sinto que eu tenho meios hábeis de ajudar essa pessoa a realmente sair de sofrimento, isso diminui o estresse, né? E ele estava falando sobre isso, se não me engano, acho que por causa das questões ligadas à saúde, né? O alto índice de estresse na saúde, onde as pessoas são muito estimuladas a ter empatia, mas elas não sabem exatamente o que é compaixão. E a empatia sozinho, ela é um fator estressante. Isso, inclusive, tem um estudo que foi feito, né? No Einstein, até acho que foi um mestrado de uma colega nossa, a Fernanda Baumeister, e que uma das coisas que eles colocam, qual que é a importância de você desenvolver um treinamento de autocompaixão para as mulheres no mercado de trabalho? Porque as mulheres, elas são naturalmente mais empáticas. Elas sentem mais o sofrimento do meio, elas sentem mais o sofrimento do outro, né? Então, elas acabam que têm um sofrimento maior em relação a isso, né? E eu acho que a grande diferença, né, que tem, além da questão da dó, eu estar nesse lugar, né, que é superior, eu acho que a dó é quando a gente simplesmente olha e fala, ok, isso é separado de mim,
entendeu? Isso é separado de mim. E a compaixão, ela leva você para esse lugar que é junto, né? Que realmente eu posso fazer alguma coisa porque eu estou fazendo uma coisa por mim também, né? É uma coisa que estamos juntos, de fato. Mas tudo isso é muito mais fácil de falar, né, do que de fazer. Vamos lá, né? Vamos combinar que é muito mais fácil de falar do Essa que de fazer. descoberta da compaixão, essa descoberta do pensamento compassivo, ela passa por uma espiral de autoconhecimento, né? E realmente a gente erra muito a mão várias vezes, né? Eu digo isso e eu até vou citar o exemplo, que eu sei que eu tenho liberdade para dizer, citar esse exemplo que é de uma pessoa próxima a mim, que é a Mipri, deixou muito claro como que a partir do momento que ela se envolveu com essa causa, ela passou por ciclos de momentos que ela, de tanta empatia e compaixão que ela sentia pelos animais, ela deixou de sentir empatia e compaixão pelos seres humanos, porque ela achava que os seres humanos eram os vilões. Ela jogou uma dicotomia, um maniqueísmo, né, de que os animais eram ali as vítimas totais da situação e os seres humanos eram todos ruins. E como isso por anos, e até hoje ela faz essa descoberta, até hoje é um treinamento para ela conseguir equanimizar todos os seres. E ela tem um trabalho muito legal, muito bonito de resgate de animais, com um santuário de animal. Ela tem quase 200 animais de diversas espécies, desde porco para abate até animais silvestres que ela recolhe de situações assim, muito ruins para cuidar. Só que realmente eu estive com ela ontem e ela falou para mim, tudo isso aqui é um símbolo, porque não é porque eu estou salvando um porco e um macaco, entendeu? Que foi traficado, e uma ave, e um cachorro, e um gato, que eu vou resolver o problema dos animais no mundo. Mas é um símbolo com a educação que eu dou. E isso eu acho legal, que ela também aprendeu no ativismo dela, de que ela talvez não mude a cabeça das pessoas, mas algumas pessoas que já pensam como ela se sintam representadas e tenham mais força para agir, né? Mas realmente ela chegou a relatar para mim que no começo, quando ela entrou em contato para saber exatamente o que ia acontecer com os animais, o tempo ela ficou em depressão por causa daquilo. Então, Porque ela, né? Para não estender demais esse assunto dos animais, eu acho que é um dos grandes movimentos que a gente tem no planeta, né? Essa coisa da defesa dos animais. Mas me preocupa um pouco como isso não leva só ela, né? Mas há muitas pessoas terem isso como justificativa para odiar as pessoas. Porque isso torna uma barreira muito grande para qualquer caminho. Para qualquer caminho. Não tem como você trocar, sabe? É o famoso assim, me livrai, né, da versão por uns e atração por outros. É básico da equanimidade, né? Então, quando a gente fala em compaixão, né, tem que tomar muito cuidado para cair nesse lugar que as coisas justificam essa questão da atração e da aversão, né? Atração por uns e aversão por outros. Eu acho que isso é muito básico, que é aquilo que a gente já falou em algum dos vídeos, né? Que é a questão da equanimidade, a importância da equanimidade, da visão equânime, né? E quando a gente começa a trabalhar no sentido de, né? Isso demonstra como nós somos uma espécie horrível. Eu estou falando de mim mesmo. E eu te digo isso de coração, porque uma vez meus mentores queriam me explicar algumas coisinhas, e eu lembro que eu estava no metrô, e entrou uma senhora, assim, que me chocou muito, assim, né, do jeito dela, e daí eu falei, nossa, daí eu só ouvi assim, né, do que você tem medo? Entendeu? Eu falei, que eu tenho medo. Tá bom. Estão me pedindo para me questionar o que eu tenho medo, eu vou me questionar sobre o que eu tenho medo, né? Eu falo, cara, eu sou difícil de seguir gente encarnada, mas meus mentores eu sigo bem, né? E
eu entendi que o que eu tinha medo é da minha humanidade, porque podia ser eu. Então, a hora que eu desprezo um fator humano, um ser humano, que eu acho que está numa condição horrorosa, né? Eu não estou querendo ver dentro de mim a minha própria humanidade, porque ela é igualzinha a mim. Aquela pessoa não tem nada de diferente de mim, em termos de, se a gente fosse falar da meditação analítica, que eu brinco, né? A hora que você pega e fala, medita em cima de seus órgãos internos, o que você tem de melhor que o outro? A hora que você medita em cima do seu corpo, são pessoas, né? E eu comecei a reparar que todo mundo que me levava a um certo julgamento, certo preconceito, eu tinha medo da minha humanidade. E, de uma certa maneira, eu queria me afastar dela, que é cheia de defeitos, que é cheia de fraquezas, cheia de vulnerabilidade, e a gente simplesmente não quer mexer nisso. O que a gente faz? Vai empurrando para o lado, né? E Sim, é isso, interessante esse exemplo que você dá, porque na verdade o estresse que a gente gera com uma compaixão inábil, né, ele libera uma série ele tem um mecanismo fisiológico que nos impulsiona para a raiva. Então a gente cria uma compaixão porque muito o medo impulsiona para a raiva, pequena né? por um determinado ser ou grupo de seres. Exato. Um pequeno grupo de seres são selecionados para nossa compaixão. E eu acho, e esse é o diferencial que eu vejo nos ensinamentos budistas, é você romper a bolha, né? Porque quando você desenvolve o reconhecimento da compaixão, que eu entendo como se fosse um sentimento inato de cada um. Você olha para determinada situação, desenvolve compaixão, automaticamente vem o estresse. Ele vai estar ligado com a impulsividade e com a raiva. Em vez da gente canalizar essa raiva para ação, ou seja, como é que eu faço para ajudar determinado ser, você leva para o descontentamento e para o sentimento depressivo. Isso é um ponto importante para a gente observar, né? Também tem uma outra coisa que é ligada ao sofrimento e tem muito a ver com a história do amor e compaixão, que a gente vê, a gente tem um certo conhecimento do que existe uma interdependência, né? E se a gente vive o que vive, é porque sementes foram plantadas no passado e você simplesmente, né, gera. As sementes já estão geradas, você cria as causas, as condições e aquilo amadurece, né? De uma certa maneira. Em teoria, ela nos traz entendimento do porquê que cada um vive o que vive. Mas, ao mesmo tempo, e isso durante um bom tempo ficou martelando na minha cabeça, né? Da história assim, então, você não tem dinheiro é porque eu plantei as sementes, né? De não ter dinheiro hoje. Eu só criei as condições para que isso amadurecesse. Se eu, whatever, entendeu? Se eu não arrumo um namorado, é porque eu tenho uma semente plantada em cima disso, eu só, né, foram criadas as condições e isso amadureceu. Mas daí eu lembro que um dia que eu estava pensando muito nisso, e por um acaso o Lama Michel estava aqui, e eu cheguei no Gompa, eu só lembro de uma frase que ele falou, não lembro de ensinamento nenhuma, porque aquilo me serviu feito uma luva, né? Porque, tipo assim, porque eu fico questionando, eu tenho uma alma meio filósofa, eu fico questionando muitas coisas, né? Então, tipo assim, mas se está todo mundo colhendo o que plantou, para que essas pessoas precisam de ajuda? Certo? Era um raciocínio mais ou menos assim. Ou para que eu preciso de ajuda? Será que eu não preciso sair desse lugar? Né? Será que a vida não está me colocando nesse lugar para eu sair desse lugar? E daí, ao mesmo tempo, e daí ele pegou e falou o seguinte: o problema é quando a gente acha que o outro merece o sofrimento, né? Que é o tal do desprezo, que é uma das maiores violências que a gente pode ter. Uhum. Ele fala assim, bom, né? Acabou, não preciso mais pensar sobre isso. E é forte essa frase, ela é bastante intensa, porque às vezes a gente gera um pensamento cruel em relação ao sofrimento do outro, né?
Acho engraçado que quando a gente está estudando o budismo, a gente tem sim o pensamento da compaixão universal, todos os seres são objetos da nossa compaixão, ao mesmo tempo ele tem a racionalidade, o pragmatismo de você entender o karma de cada um. Mas aí a gente precisa encontrar o equilíbrio de poder, por exemplo, numa situação que uma pessoa, suponhamos, uma pessoa está em estado depressivo e você fala assim, problema dela. Isso soa cruel. Uma pessoa está com uma doença muito forte, fala, você está colhendo o que você plantou. Porque realmente bate nessa sua citação, né? A gente vai achar, você merece isso. Na Tanto verdade, que, nenhum, né? não, assim, depressão, que é uma das doenças, né, do século XXI, ansiedade, depressão, o próprio budismo fala que é um problema de autocentramento, né? Quer dizer, somos egoístas, sofremos porque somos egoístas, né? Mas somos egoístas porque somos infantis, né? Daí eu acho que toda vez que a gente olha um problema, a gente tem que dar espaço para trás e olhar essa big picture, porque somos infantis. Eu não tenho como culpar uma criança, né, de ser o que é, e nós somos muito infantis. Né? A gente ouve isso o tempo inteiro dos mestres, não sei o quê, né? Então, nós vivemos, sim, né, uma pandemia de estresse, depressão, ansiedade, simplesmente porque nós somos egoístas, porque somos crianças. E aí, o que a gente faz com isso? Né? Como é que a gente sai disso? Que eu acho que essas palavras amor, compaixão, empatia, que estão bombando muito, né? Elas simplesmente demonstram para a gente que tem um caminho de evolução que a gente tem que fazer, né? E é deixar de ser criança, cara. Entendeu? A gente não vai conseguir sentir realmente essa unidade, né? Porque assim, eu falo que essa coisa de somos todos um é lindo e maravilhoso quando está todo mundo de bem, né? Primeiro racha que dá nas comunidades, né? Esse somos todos um já foi para o saco faz tempo. Mas a questão é, a gente tem como chegar ao verdadeiro amor e compaixão se a gente não evoluir da criança para o adulto? E E eu acho interessante isso, muito interessante. tem uma outra coisa que me chama muita atenção, é que palavras como paz, amor, compaixão, elas têm um viés muito negativos pela experiência, né? Então as pessoas, elas associam muito se eu amo, eu sofro, né? Quem ama é fraco, porque o amor te consome, né? Quem é pacífico é tonto. E daí eu estava, por causa da nossa conversa, né? E eu acho que é legal sempre mostrar uns livros, né, para as pessoas poderem procurar. E aqui, então, assim, esse aqui é um Coração Sem Medo, né, do Thupten Jinpa. Esse aqui é o Autocompaixão, da Christine Neff. E são duas pessoas que também agora, o Dharma, ele está muito sendo pesquisado cientificamente. Isso tem um lado bom também, né? Porque ele sai daquela esfera religiosa, mística. E daí, tem uma parte que o, o Jim, ele também fala, né? As pessoas ela ainda se identificam muito com algumas afirmações, né? Que é, as pessoas vão se aproveitar de mim se eu for muito compassiva e complacente. Se eu for muito compassiva, as pessoas se tornarão dependentes de mim. Não consigo tolerar os problemas dos outros. As pessoas deveriam ajudar a si mesma em vez de esperar pela ajuda dos outros. Há algumas pessoas que não merecem compaixão, né? Daí, com relação à compaixão dos outros, tenho medo de que, se precisar que outras pessoas sejam generosas, elas não serão. Tipo, da gente contar com a compaixão dos outros. Fico achando que as pessoas são generosas e compassivas apenas quando querem algo de mim. Se acho que alguém está sendo bondoso e cuidadoso comigo, logo ergo uma barreira. E daí, com relação à compaixão por si mesmo, tenho medo de que, se desenvolver a compaixão por mim mesmo, eu vá me tornar alguém que eu não quero ser. Sinto que, se tiver mais autocompaixão, vou me tornar fraco.
Tenho medo de, se começar a sentir compaixão por mim mesmo, ficar tomado de tristeza e pesar. E todas essas frases são verdadeiras. Elas permeiam o nosso cotidiano, elas permeiam o nosso inconsciente coletivo, né? Assim como aquilo que eu falei do amor. Né? A gente fica falando de amor, 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 só que a gente tem medo de amar, a gente tem medo de sofrer por amor, a gente tem medo de enfraquecer, né? Porque o amor meio, a gente confunde amor com paixão, e daí é sugado por aquele vórtice, né? Que deixa a gente lelé, e daí é a culpa da palavra amor, né? Que não é amor aquilo que a gente sente. Mas o que você tem a me dizer sobre isso? Eu adorei isso, porque isso é uma a gente está construindo uma linha de raciocínio que na minha cabeça estou montando um castelo, na verdade, porque são fases do desenvolvimento do pensamento compassivo. Não sou a maior autoridade para falar disso, mas eu treino muito isso, né? E realmente a gente tem o primeiro equanimizar eu com a pessoa. E a partir desse momento, geralmente, essa pessoa, esse grupo de pessoas, a gente tem uma identificação que a gente também passa pela essa espiral de, ó, cheguei aqui, é uma órbita, né? Cheguei aqui, me identifiquei, mas agora eu tenho que me afastar um pouco para eu não me envolver tanto com essa situação. O pico de estresse, ele aumenta e aí a gente tem uma escolha. A gente vai viver esse sentimento primário de compaixão com, com raiva, né? E os seus desdobramentos, que pode virar até uma doença como a depressão, ou a gente vai resolver a ação, está muito linkada com o amor. Né? O amor, ele se torna compaixão em ação. É quando a gente decide, além do sentimento que está dentro do nosso coração, a gente começa a expor, a gente começa a fazer, a gente começa a atuar em suas diversas modalidades de tudo isso. Só que entre a gente sair desse pensamento aqui de, ó, ok, já não tenho mais a identificação, não estou preso no sentimento, nos picos de estresse, de ansiedade por causa do pensamento empático e compassivo, vou agir. Tem uma se apropriar da postura de pessoa compassiva por todas essas coisas que você acabou de listar, por exemplo, né? E esses medos, eles são parece que é como se a gente fosse um balão e esses medos fossem os sacos de areia puxando o balão para baixo, né? Tipo, olha, não seja tão compassivo assim, não seja tão amoroso, não haja com amor porque você vai se dar mal. E aí eu fico pensando numa coisa que eu acho engraçada, assim, né? É, é algo que isso revia, talvez eu esteja nesse momento, nesse que grandes mestres compassivos como o próprio Jesus Cristo sofreu muito. E aí a gente pensa, será que a gente está pronto para sofrer como ele sofreu? Né? Às vezes a gente vê o exemplo de quando Cristo mesmo fala, olha, se alguém te ofender, se alguém te bater, dê a outra cara a tapa. Todo mundo acha isso lindo da parte dele, mas quantas vezes a gente é capaz de fazer isso? E a gente não faz por causa desse medo. Ok, eu vou dar outra cara a tapa, mas eu vou sofrer com tudo isso. Cris, acho que seu microfone está fechado. Acho que seu microfone está fechado. Desculpa, gente, eu fechei o microfone porque o cachorro estava latindo em cima da fala do, do César. Então, o que acontece? Esse coração sem medo, ele fala da necessidade de coragem para ser compassivo, né? E nesse livro aqui, que é do Seikyo Kiriyama, que é um mestre
que ele mistura um pouco do Zen com o tibetano. Ele é especialista em karma. Por um acaso, eu não li esse livro, tá? Mas hoje, quando eu achei, porque a gente conversa sobre esse mestre, eu trouxe para mostrar para o César, ele fala exatamente isso em um momento que é, assim, na página 45, estas palavras do Padre Pital causaram-me uma verdadeira emoção. Não existe amor verdadeiro sem sacrifícios. Não existe amor que não esteja acompanhado de sacrifícios. E, gente, isso é também uma coisa que é uma faca de dois gumes, né? Que ninguém está disposto a fazer sacrifício. Quando a gente fala que nós vivemos uma sociedade infantil, né? E a criança, o que que é? Ela está defendendo território, né? Ela está querendo saber da sobrevivência dela. Ela está querendo saber se ela está chamando atenção no mundo, porque isso garante a sobrevivência dela. Falar em sacrifício, né? Quer dizer, eu percebo, inclusive, com muitas pessoas que eu conheço, que elas estão se afastando das sendas religiosas, dos caminhos religiosos formais, porque elas acham que é muito sacrifício. O que se pede é muito sacrifício, né? Isso em N religiões, não tem uma em específico, né? Porque se pede, seria o que se pede é uma coisa que a nossa sociedade ainda não estaria preparada, né? Porque ainda nós somos muito apegados aos prazeres, né? Ao mundo dos prazeres, né? Então, meio complicada essa conta, né, César? É um pouco Mas complicada. eu acho que é importante nesse momento de descoberta um ensinamento importante que eu acho importante compartilhar, né? A nossa natureza no budismo, nós acreditamos que Travou, todos César. os seres possuem essa natureza iluminada. Isso já é inato de tudo. No budismo, nós acreditamos que todos os seres possuem a natureza iluminada. Isso é inato disso. A prova disso é surgir a compaixão sem ninguém ter ensinado, né? Quando a gente olha para algum ser em situação de desprovimento, de sofrimento, surge compaixão. Essa é a natureza de Buda, dando a sua voz. Mas, para a gente poder refinar tudo isso, para poder atingir um grau de excelência na ação, precisa da orientação, né? Então, isso me lembra que a manifestação mais natural da compaixão e do amor e compaixão é a maternidade, é o feminino, né? E que também foi massacrado no decorrer do tempo como uma coisa com muito sacrifício, a ponto de muitas mulheres não quererem mais ter filhos, a ponto de muitas mulheres não quererem ter pelo menos mais de um filho, né? E está tudo isso, de novo, ligado a sacrifício, a uma certa debilidade, né? Uma certa fraqueza. E, cara, o que eu mais chego à conclusão nos últimos tempos é que tudo isso é muito construído. É muito construído, né? Não é real. E justamente é construído por aqueles que querem ver a gente distante do amor. E a gente não percebe. E cai feito os patinhos. Da mesma forma como existe uma série de construções que faz com que a gente ache o ser humano horrível, né? O ser humano é a pior espécie do planeta, né? Aonde a gente já parou para pensar que a gente vive uma crise de confiança e essas coisas no inconsciente coletivo, elas parecem feitas para que nós nos aniquilemos e a gente não percebe. Porque se montam aquela coisa dos bons e dos ruins, né? E que, de repente, a gente está se odiando e não sabe. Porque quando a gente... Eu costumo brincar, né? Quando eu falo, a mente ela não vai separar. Ser humano é ruim, eu sou ruim. Entendeu? Porque eu sou ser humano. Ele não vai separar, não, eu sou legal. Meu amigo é legal, aquilo é legal. Não, estamos todos no mesmo barco. Né? A gente pode interpretar as coisas do jeito que a gente quer.
Mas isso não é real. Aliás, é uma coisa que a mente faz muito, se joga muito com a mente em cima disso. Nós criamos as nossas interpretações e paramos de olhar a realidade. Então, como eu te falei no meu exemplo do metrô, que foi muito contundente, eu lembro da mulher até hoje, ela está assim, gravada na minha cara para ver se eu não esqueço. Eu tenho medo da minha humanidade, de me tornar aquilo, né? Só que é uma realidade, eu sou aquilo também. Eu não tenho como não ser aquilo. E daí, quando a gente fala em equanimidade, a gente não consegue ter equanimidade, né? Que é essa plataforma da compaixão, a gente não consegue ter equanimidade entre os seres da mesma espécie, quiçá, né, das diferentes espécies no mundo, né? Então, eu acho que uma coisa que eu gostaria que todo mundo refletisse um pouco é até que ponto eu não estou caindo, né, nesse padrão mental do que o ser humano não presta, do que o ser humano é a escolha do planeta, que o ser humano é o vírus que tem que ser derrotado, e até que ponto eu não estou contribuindo para que realmente nós sejamos aniquilados com esse padrão mental um dia. Porque a gente constrói a nossa realidade com a nossa mente, viu, galera? Se vocês acham que isso é mentira, vocês vão descobrir, às vezes, tarde demais que não é não, né? Tem uma parte importante, uma coisa importante que é de destacar, que essa fonte de sofrimento, em uma linguagem, é esse pensamento dual de você colocar seres em grupos, né? Você tem o grupo dos bons e o grupo dos ruins. E quando você elege esses grupos dos bons e os grupos dos ruins, é tão exagerada essa avaliação, e ela é tão feita em cima de ilusão, que no primeiro sinal de frustração você inverte. Então, aquele grupo que era o grupo dos bons, dos mocinhos, eles viram os vilões da sua história de vida, porque não tem sabedoria em você classificar as pessoas, os seres dessa maneira, né? Assim, se tem uma coisa, se tem um tema que a gente precisa trabalhar muito é essa tal da sabedoria, né? Porque realmente nós somos movidos às nossas emoções, né? Tem um cara que eu cito, que eu não lembro o nome, numa das aulas, que é: a nossa razão é escrava da nossa emoção e serve para a gente justificá-la, né? Então, se o César me faz sofrer, a minha razão vai justificar o como eu estou certa que ele me fez sofrer. Se o César me faz feliz, eu vou usar a minha razão para justificar isso. A gente não enxerga as coisas como elas são. Que, de novo, volto né? Eu sou diferente, de fato, do pedinte na rua? Aonde? Né? Aonde? O que prova que eu seja diferente na realidade? Né? Então, esse tema de amor e compaixão, ele tem, né, agora, nós temos também muitas demonstrações de um grande amor, né? Quando você fala em Madre Teresa de Calcutá, quando você fala mesmo, sabe, eu acho que um dos grandes exemplos de amor que a gente tem, amor e compaixão, é Jesus, sabe? É assim, o Buda pode ter ensinado muito sobre o porquê temos que ser amorosos e compassivos, mas quem foi lá e deu a prova de amor e compaixão foi Jesus, entendeu? Ele falou assim: eu carrego as dores da sua raiva, as dores da sua ignorância, porque assim, ele carregou aquilo porque ele tinha uma capacidade que nós não temos, que era o perdão, né? Ele tinha a grande visão de amor e compaixão, né? E daí ele olha para cima e fala: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Porque é isso mesmo. O cara sabia o que ele estava falando. É Né? interessante isso que você fala sobre como Jesus vivia
Deu uma travadinha, aqui, pelo menos aqui, Eu César. acho que todo grande praticante espiritual vive esse... Está travando hoje a conexão aqui também. É, Mas vamos retomar. Como esses grandes mestres espirituais, eles vivem a capacidade de equalizar todos os seres. Como eles não têm esse pensamento dual do que é bom, do que é ruim, né? Jesus não fez um grupo de pessoas que ele amou. Ele amou a humanidade, né? Então isso é importante a gente destacar que esse amor é a compaixão agindo, né? É a compaixão trazendo para si e devolvendo como uma roda, né? isso também não quer dizer que ele concordava com tudo que acontecia, Exato, né? Ele exatamente. deixou, em várias passagens, ele deixa muito claro como ele não concorda com as coisas, mas eu acho que ele expressa bem isso tudo, né? Assim como algumas outras pessoas. Tem tanta gente, tem tanto herói desconhecido por esse Brasil, por esse mundo, tanta gente fazendo o bem, né? Porque o bem, gente, ele não é uma coisa que a gente precisa tá nas páginas, né? Tá nas manchetes, sabe? É aquilo que às vezes você faz dentro da sua casa, dentro da sua família. Tem uma coisa que eu aprendi, na verdade, que eu aprendi, porque me ensinaram, é que não tem como você seguir um caminho espiritual honesto se você não consegue praticar ele dentro da sua casa. Se for só para fora, pode esquecer. Isso não tem estrutura nenhuma, né? Então, esse amor e essa compaixão dentro da nossa casa é o grande treinamento, né? Porque é onde estão grande parte dos nossos elos. Quer dizer, né? A vida é um elo kármico só, mas a família é especial, gente. É lá que é o nosso grande treinamento. Também, se a gente passar por essa prova, o resto é fichinha. Fala, Cezinha. Paixão pelo universo. A família é esse programa de trainee para você desenvolver amor e compaixão por todos os seres, né? É, bem isso mesmo. Eu queria, Cris, se a nossa conexão permitir aqui, essa internet permitir, a gente está falando de Dharma, de budismo, mas eu escutei do meu professor de yoga dizendo, olha, não tem nada mais yógico do que isso que eu vou ler para vocês, e eu acho que não tem nada mais budista do que isso que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, e tantas outras frases assertivas bonitas que São Francisco de Assis deixou para o mundo. E eu me lembro que, embora eu fosse de formação católica, eu li sobre São Francisco a primeira vez nos livros de autocura do Lama Ganchen, porque ele morava na Itália e Lama Ganchen dizia que São Francisco era realmente um bodhisattva. Se era ou não era, só ele vai saber se era, mas eu acho interessante ver como que quando você tira a compaixão do plano da teoria e leva a compaixão para o plano da ação, do plano do amor, você tem você recebe, você é agraciado com esse título de bodhisattva, né, que é de ser que busca a iluminação. E é uma coisa bem interessante, porque a gente vê muita gente que vai para as religiões orientais, né? Uma certa crítica, um certo desprezo pela religião católica ou as religiões cristãs, sendo que, cara, se você olhar na história do mundo, as pessoas que mais fizeram caridade no planeta foram os cristãos, de alguma maneira. Até hoje, né? E porque eu acho que justamente eles têm esse exemplo um pouco de sacrifício. E é uma das coisas que o Lama Gante, antes de morrer, pediu para nossa sanga. Seguir um pouco mais esse exemplo. Ele pediu isso para a gente, né?
porque eu acho que os ensinamentos budistas realmente eles dão uma compreensão quase que matemática do porquê que a gente deveria ser compassivo, né? Não sei se a gente explica um Sim. pouco isso agora, mas Eu acho basicamente engraçado essa linguagem do... é a questão da interdependência, né, gente? Né? A gente nunca sabe, o nosso algoz de hoje, o que foi no nosso dia de ontem. E existem interdependências que a gente não vai nem saber. Então, mais fácil é realmente falar tá tudo bem, porque não tem vítima e nem algoz, né? E assim, fazendo exercícios até mais rasos, dá para a gente entender como não tem vítima e tem algoz. Como tudo é projeção da nossa mente, a nossa interpretação, não precisaria nem ir tão fundo, né? Uhum. Mas para as pessoas, né, ou para as linhas filosóficas que são reencarnacionistas, sabe? Tipo, só de saber disso já tinha que sair desse lugar da acusação, né? Porque não tem santo. Eu acho tão interessante a gente sair dessa posição de juiz, né, de todos os seres. O pensamento compassivo, ele tira a gente ele tira esse martelinho de juiz da nossa mão, né? Não tem a vítima, não tem um algoz, tá todo mundo realmente igual, tá todo mundo querendo ser feliz. Essas pessoas erram, elas estão buscando ainda assim a felicidade, né? E ao errar por buscar a felicidade, já por si só já é motivo para que a gente tenha compaixão e o amor. E o amor na ação, mesmo que seja na ação de ensinar. O amor também está muito ligado com a generosidade, né? A ação está ligada com a generosidade. Como que eu proporciono para essa pessoa a felicidade? De alguma maneira, me doando. E essa doação, ela também criou-se uma conotação de sacrifício, né? Que é muito ruim. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que ela tem uma conotação de sacrifício porque são muito poucos os que fazem. Então, essas poucas pessoas que fazem têm que se sacrificar mais. Por quê? Porque só elas fazem, né? Então, a cada 1 milhão de pessoas, você tem 10 pessoas fazendo alguma coisa. Se todo mundo fizesse um pouquinho, será que seria sacrificado? Né? Então, a gente precisa repensar muita coisa da forma com que a gente tem construído na nossa mente. Porque, senão, não tem transformação. Não tem transformação. A gente precisa querer desconstruir o que a gente acha das coisas. Fácil? Não é. Não é mesmo. Eu me pego todos os dias observando a minha falta de compaixão por muita coisa, né? Tentando ancorar esse feminino a todo custo, né? Que é a natureza do amor e compaixão na matéria. E não é fácil, porque eu carrego todos esses obstáculos que eu falei para vocês. E eu só consigo falar porque eu percebi que eu carregava. E daí eu tenho que ir desconstruindo essas coisas dentro de mim. E eu queria fazer o convite para todo mundo fazer o mesmo. Porque só cantar a música dos Beatles, All We Need Is Love, não é o suficiente, gente. Ajuda, mas não é o suficiente. Nem só a música dos Beatles, nem cantar só mantra, nem fazer só a oração, né? Ficar nesse plano o aspirativo, ele é bom, ele é o primeiro passo. Eu vou afirmar isso, mas é importante a gente também encarar, ter essa coragem de passar por essa espiral do conhecimento, do desenvolvimento compassivo, que alguns momentos não vai ser fácil, alguns momentos vão ser bastante difíceis mesmo. Mas a maturidade que isso traz para a gente, a gente ganha muito e todos os seres ganham muito. E só por todos os seres ganharem, a gente ganha. Então, é interessante a gente se dedicar para isso, sim. E uma das coisas que eu não sei lá, eu não sei se vale a pena falar ou não, mas já falando, né, que a gente tem que tomar muito cuidado também de entrar em papéis que a gente não está preparado para entrar, por causa da nossa vaidade, né? Então, às vezes,
é melhor fazer o pequeno de formiguinha do que almejar grandes coisas sem estar preparado para segurar a própria vaidade, né? Porque falar sobre amor e compaixão é muito fácil, praticar é outra coisa. E eu acho que isso tem ficado muito claro para as pessoas nos últimos tempos, né? Então, mas ao mesmo tempo todos somos humanos e não necessariamente a gente percebe as próprias sombras, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o tema? Eu acho que para encerrar, eu queria deixar uma frase que eu ouvi e que ela faz bastante efeito nessa minha caminhada aqui de descoberta pelo comportamento compassivo, que é: se você não puder fazer tudo, então você faça tudo o que você puder, né, em relação a reconhecer o sofrimento de todos os seres e como que você pode ajudar a minimizar tudo isso. Tem uma coisa que a gente fala, se a gente não se sente capaz de fazer nada, vamos dar para rezar por eles, né? E diz o pessoal lá de cima que oração é uma coisa que é boa, né? Principalmente se tem realmente uma boa intenção. E eu vou finalizar, então, com uma frase do livro da Christine Neff, só para a gente refletir um pouquinho, né? O sonho inspirado na autocompaixão é mais propenso a produzir a verdadeira felicidade do que aquele motivado pela autocrítica, né? Coisa que nós somos bastante também autocríticos. Eu, pelo menos, sou, tá? Deu para perceber já, né? Nossa pesquisa indica que as pessoas autocompassivas tendem a ser mais autênticas e autônomas na vida, enquanto aquelas sem autocompaixão tendem a ser mais conformistas, porque não querem correr o risco do julgamento social ou da rejeição. A autenticidade e a autonomia são cruciais para a felicidade, porque sem elas a vida pode parecer um trabalho penoso e sem sentido. A gente não falou muito da tal da autocompaixão, mas ela é muito importante sim, porque não só os outros sofrem, nós somos os outros também, né? E se a gente não consegue olhar para as nossas próprias dores, as nossas próprias vulnerabilidades, fica muito difícil a gente conseguir olhar para do outro, né? Eu acho que boa parte dessa questão egoísta é porque a gente não olha para as nossas vulnerabilidades. E como eu vi outro dia num videozinho, acho que da Maria Homem, ela fala que o medo, ele não é permitido, mas a raiva sim. E se a gente continua mascarando o nosso medo com raiva, a gente não vai encontrar nunca esse lugar de amor e compaixão, né? Então é isso. Mais alguma coisinha, César? Não? Eu acho que não. Então faz uma prece, alguma coisa de compaixão, para a gente fazer uma dedicação só desse tema. Lembrando, gente, que nenhum tema que a gente fala aqui é esgotado numa conversinha de 50 minutos, 1 hora. Né? É sempre um acender de uma vela para reflexão. Eu quero deixar, então, para essa conclusão, um ensinamento de compaixão muito importante para o budismo, que são os 8 versos que transformam a mente. A gente pode fazer isso como uma pequena meditação, se for possível, visualizando o nosso corpo emanando raios de luz de todas as cores, para todas as direções. Esses raios de luz entregam para todos os seres no universo aquilo que eles desejam. Então, com essa visualização, eu encerro aqui a minha fala, lendo esses versos, que diz o seguinte: com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realizaria todos os desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no seu mais alto grau.
Sempre que eu estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar na minha pessoa como a menos importante dentre elas e, com todo respeito, considerar os outros como supremos do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente e, sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-lo. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou me insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar essa derrota e oferecer a vitória. Quando alguém a quem eu ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em resumo, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos, e tomar sobre mim, em sigilo, todos os males e sofrimentos daqueles que foram as minhas mães. Vou aprender a manter essas práticas isentas de máculas e, ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. Até o próximo, gente. A gente se encontra em breve.